Salve galera, aqui é o professor Alexandre, espero que estejam todos bem. Estamos começando então o nosso projeto de EAD nesse período de quarentena e vamos falar agora sobre o conteúdo de matemática, né? Obviamente, do módulo 4 da Matemática 1. Matemática 1, módulo 4. O que fala esse módulo? Fala sobre as equações do segundo grau, né? Uma revisão lá rapidinha do nono ano, né? O que é uma equação do segundo grau? Então, é toda equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero, né? A resolução da equação a gente já sabe, né? Que é o nosso famoso delta, né? Que é b² menos 4ac. Essa análise do delta aqui a gente vai fazer no próximo módulo, então fique tranquilo, eu vou voltar depois aqui, tá? Que a gente vai trabalhar essa questão duas raízes, uma raiz, nenhuma raiz real, e também a soma e o produto. Tá? Então a gente vai trabalhar no próximo bloco, não se preocupe, no próximo módulo, né? Bom, a equação ela pode ser incompleta, né? A gente viu lá as completas. A incompleta ela pode ser quando b é zero, então é ax² mais c igual a zero, ou seja, não tem b. Então aqui tem um exemplo, ó, basta isolar o x, né? Ou ela pode ter o c0. Quando ela tem o c0, a gente usa o quê? Fatoração, coloca o x em evidência, né? Então aqui são as duas raízes. Então, repetindo, né? Ela pode ter b0, ou seja, ax² mais c igual a zero, daí é só isolar o x, ou pode ter o c0, daí é ax² mais bx igual a zero. Seguimos. Nesse momento, eu vou passar para vocês alguns exemplos de questões da nossa apostila, tá? Para que vocês tenham um modelo para resolver as questões que a gente propõe lá no final. Então, um quintal tem a forma de um retângulo, tal que a medida de um dos seus lados é o triplo da medida do outro. O seu perímetro em metros é igual à sua área em metros quadrados. Nesse caso, quanto mede o maior lado do quintal? Então, importante, né? Os lados x, como o outro lado é o triplo, então eu vou falar o quê? 3x. Então, um lado é x, o outro é 3x. O perímetro é a soma dos lados. Então, a soma dos lados é 8x. Ele fala que o perímetro é igual à área. Então, A é igual a P. Quando eu faço isso, 3x², que é a área, é igual ao perímetro. Passo 8x para o outro lado, vai ficar 3x² menos 8x igual a zero. Colocando x em evidência, um x é 0 e outro é 8/3. O zero não interessa. Medida não pode ser zero. Então, x é 8/3. Ele pede o maior lado. O maior lado é o 3x. Então, 3 vezes 8/3 dá 8. Então, a resposta certa é 8. Ainda no tópico praticando o aprendizado, tem essa questão aqui. Muito cuidado na questão 3. A soma das soluções inteiras da equação. O que a gente não pode fazer, em hipótese alguma aqui, é fazer o chuveirinho. Tá? Não pode fazer o chuveirinho. A gente tem que separar. Quando eu tenho um produto de números dando zero, quer dizer que cada um deles tem que ser zero. Então, esse cara aqui tem que ser zero, esse cara aqui tem que ser zero e esse tem que ser zero. Quando a gente faz isso, olha só, quando a gente faz isso, nós temos três equações iguais a zero. Essa primeira não tem como, que vai dar raiz quadrada de um número negativo. E essa aqui, x vai ser mais ou menos 5. E essa aqui, fazendo o delta, né? Fórmula resolutiva, 2 e 3. Ele pede a soma das raízes. Então, são essas duas aqui, mais essas duas aqui. Olha lá, ó, 5 menos 5, mais 2 mais 3, dá 5. A resposta certa é 5. Continuando, agora no tópico desenvolvendo habilidades. Então, o outro tópico da nossa apostila. Eu selecionei a questão 3. O dono de uma lanchonete comprou uma certa quantidade de sanduíches naturais por R$180. E vendeu todos, exceto 6, com um lucro de R$2 por sanduíche. Com o total recebido, ele comprou 30 sanduíches a mais que na compra anterior, pagando o mesmo preço por sanduíche. Nessas condições, o preço de custo de cada sanduíche foi de... Então, muito importante. N, o número de sanduíches comprados inicialmente, e P, o preço de custo do sanduíche. Então, N vezes P é 180. Né? Porque ele diz que comprou essa quantidade pagando P por cada um e gastou 180. Perceba que ele vendeu 6 sanduíches a menos e
pagou, né, com um lucro de R$2 por sanduíche, então P mais 2. E depois obteve o mesmo valor vendendo 30 sanduíches a mais do que na compra anterior, P. Aqui é importante, né? NP é 180. Aqui a gente faz a distributiva e eu ressalto a você que faça essas continhas no papel, né? E substitua o NP por 180. Você vai ver que vai chegar nessa N igual a 18 menos 18P mais 6. Substituir lá em cima, né? E aí a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. 3P² mais P menos 30 igual a 0. Ok? Ó, NP é 180, resolve aqui, substitui o NP por 180, N igual a 18P mais 6. E a gente chega nessa equação aqui. Ok? Importante aqui. Tá? Importante. Muito importante isso aqui. Porque o que vai acontecer? Você vai ter que isolar o P e substituir aqui. Ou isolar o N. Né? Substituir aqui, ó. Já está isolado o N aqui, já pode substituir aqui o 18P mais 6 aqui em cima. Resolvendo aqui, você vai isolar o N e substituir aqui na de cima. Vai chegar nessa equação aqui. Então, P igual a 3. Gente, importante que vocês façam essas operações aí, né? Então, repetindo, faz a distributiva, vai chegar nessa equação aqui isolado N. Aí é só substituir aqui, ó, 18P mais 6. Faz o chuveirinho e vai chegar uma equação na variável P. E resolve obtendo P igual a 3. Aqui também é reforço, né? Reforço que você tem que fazer esse delta no rascunho. Seguindo. Ainda no tópico desenvolvendo habilidades. Durante o mês de dezembro, uma loja de cosméticos obteve um total de R$900 pelas vendas de um certo perfume. Com a chegada do mês de janeiro, a loja decidiu dar um desconto para estimular as vendas, baixando o preço desse perfume em R$10. Com isso, vendeu em janeiro 5 perfumes a mais que em dezembro, obtendo um total de R$1.000 pelas vendas de janeiro. O preço pelo qual esse perfume foi vendido em dezembro era de... Então, de novo, vamos ter que fazer um esquema parecido com o da questão anterior. N, o número de perfumes, e P, o preço do perfume. Então, N vezes P, 900. Olha lá, ele vendeu 5 perfumes a mais e deu um desconto de R$10 no preço. E vendeu 1.000, né? 1.000. Então, de novo, faz aqui o chuveirinho, substitui NP por 900, isola o P. Depois volta aqui com P, 2N mais 30. E vai chegar nesse valor aqui, ó. Fazendo o chuveirinho aqui, e a gente vai encontrar o delta, volta aqui para achar o P e vamos encontrar esses valores. Essa conta aqui ela está bem resumida. O ideal é que você faça em casa, pegue um papel, faça essas multiplicações aqui, substitua NP por 900, isole o P, volta aqui, trocando o P por 2N mais 30, resolve o N e depois vem aqui para isolar o P, descobrir o P. Então aqui é importante que vocês façam essas contas aí, tá? Ainda no tópico desenvolvendo habilidades, a questão 6. Uma costureira pagou R$135 por uma certa quantidade de metros de um tecido. Ao passar pela loja vizinha, notou que o metro desse mesmo tecido estava R$2 mais barato que no anterior. Comprou então um metro a mais que na primeira compra, gastando R$130. Considerando as duas compras, o total de metros de tecido que ela comprou foi... Então aqui, gente, ó, X metros. Então, 135 dividido pela quantidade de metros. Ok? Menos, depois, 130, olha lá. Ela teve a diferença foi R$2. Só que ela comprou um metro a mais que na loja anterior. Então, a diferença é R$2. Aqui é importante, aqui é muito importante. Lá no nosso 8º ano, a gente aprendeu a tirar mínimo múltiplo comum de polinômios. Então aqui o mínimo vai ser x vezes x mais 1. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aqui o denominador é 1. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai chegar nessa equação aqui. Faz a distributiva, reduz os termos semelhantes. X igual a 9. Ou menos 7,5. Como o x é o número
a quantidade de metros não pode ser negativo. Então, o total de metros, x e x mais 1. Então, x é 9, x mais 1 é 10, dá 19. Desenvolvendo habilidades ainda. No esquema desenhado abaixo, considere que ABCD representa um terreno de formato retangular de dimensões 30 por 40, na qual será construída uma casa. A região sombreada representa uma parte desse terreno que será destinada à construção de um jardim que contornará a futura casa. Se DF é 5 raios de 74 metros, a área da superfície do jardim em metros quadrados é... Então, aqui está o terreno todo. Essa parte aqui é o jardim, né? Então ele quer saber essa área aqui. Perceba, eu tenho esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Esse pedaço é um retângulo. Base vezes altura. A base 40, altura x. Esse pedaço aqui também é um retângulo. É outra parte do jardim. Então a base é x. Aqui, ó, a altura é 30 menos x. Então a área do jardim vai ser 40x mais 30 menos x vezes x, que é essa área aqui mais essa aqui. Então a área do jardim é 70x menos x quadrado. 70x menos x quadrado. Vamos usar essa informação agora. Olha lá. Lembra que eu falei que o DF, né, tá falado que o DF é aquela diagonal lá, ó, é 5 raiz de 74? Então, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui também. Por isso que dá esse trinômio aqui, ó. Então, muito cuidado. Efetuando as multiplicações, reduzindo os termos semelhantes, cheguei aqui. Dividi tudo por 2. Olha só o que aconteceu. Menos 70x mais x quadrado, que é exatamente o que eu quero. Lembra? X quadrado menos 70x, então que é 325. Multipliquei por menos 1. Então a área do jardim é 325 metros quadrados. Agora no tópico aprofundando o conhecimento, a questão 8. Essa questão aqui eu coloquei para que vocês lembrem de tirar o mínimo, o múltiplo comum aqui que é x, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Olha lá, tirou o mínimo aqui, ó. Ficou x mais 1. Agora uma divisão de fração, repete a primeira vezes o inverso a segunda. Aí tira o mínimo, o múltiplo comum de tudo. Olha lá o que vai acontecer. A hora que esse cara tira o mínimo aqui, vai ficar x quadrado mais x. E x mais 1. Isolando o x, olha a equação que eu obtenho, que é exatamente essa equação aqui, que ele está perguntando qual é a equação. Seguindo, uma indústria química produz 2 produtos A e B em quantidades de área x e y respectivamente. As quantidades x e y expressas em toneladas relacionam-se pela equação x² sobre 400 mais y² sobre 100 igual a 1. A máxima quantidade do produto A que a empresa consegue produzir diariamente é... Então a máxima quantidade de A vai ser quando o y for zero. O B aqui, né, tem que ser zero. Então a máxima quantidade do produto A ocorre quando o y é zero. Aí a gente zera essa parte aqui, ó. O que acontece? Fica x² sobre 400 igual a 1. Ou seja, x vai ser a raiz quadrada disso, mais e menos 20. Como tem que ser positivo, 20 toneladas. Essa aqui é bem tranquila. A gente só tem que saber que a quantidade é máxima do A quando o B for zero. Tá? Aprofundando o conhecimento ainda, a soma dos n primeiros números inteiros positivos pode ser calculada pela forma S igual n mais 1 sobre 2. Nessas condições, determine a quantidade de números inteiros positivos cuja soma é 325. Então eu obtenho essa equação aqui, ó, igual à forma 325. Aqui, passa para lá multiplicando, faz o chuveirinho, vai ficar uma equação de segundo grau. Também importante que vocês façam essa equação aqui, um rascunho, tá? Para verificar que o n é 25. Muito bem, gente. Para concluir a aula, então, o importante é vocês resolverem essas questões aí, praticando aprendizado, desenvolvendo habilidades e aprofundando o conhecimento. Ok? Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço, até mais.